Bom dia! Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa que eu acompanho sempre de segunda a sexta-feira, Manhãs na TV. É uma alegria estar com todos vocês que nos assistem por toda a parte do mundo, através da nós, Vodafone, Mel, Novo, através do satélite Espaçato, onde cobrimos a Europa e o Norte da África, e pela Curiacos.com. Estamos consigo todos os dias para trazer até si o melhor da tradição, cultura portuguesa, projetos, histórias e pessoas fantásticas aqui no nosso estúdio. Exatamente, e o nosso intuito é sempre que você tenha uma manhã bastante agradável, bastante informativa, sempre com tudo bastante agradável, bem disposto, não é? Assim, uma manhã em que nós falamos de temas super atuais, temas que fazem parte do nosso dia-a-dia, que nós gostamos sempre que você esteja informado. Nós estamos consigo sempre com esse intuito de fazer parte da sua manhã. Você é o nosso convidado de honra aqui deste lado. Espero que você tenha tido umas... Já passou o Natal, não é? Já estamos aí naquela parte em que estamos-nos a preparar para o Réveillon, não é verdade? Já estamos na fase de preparar para o Réveillon, mas nós queremos que você continue sempre na nossa companhia. Nós adoramos fazer parte da sua companhia, fazer parte da sua manhã, fazer parte desta quadra tão importante, não é? Que é o Natal, a passagem de ano, a viragem para novos projetos, novas coisas. E hoje nós trazemos duas convidadas e dois temas para si. Exatamente. A primeira convidada que vamos estar à conversa é a Filipa Cruz, que é psicóloga e vai falar acerca de um tema que eu acho que nunca falámos aqui no nosso estúdio, mas que será super interessante. Vamos falar de obsessões. Exatamente. E na segunda parte nós vamos estar à conversa com a Marta Rodrigues e com a Maria de Lourdes Trindade, ela que nos vai trazer o Mais Vida Sénior. Vamos conhecer estes projetos, todos estes projetos lindíssimos que os nossos convidados trazem, só para tornar a sua manhã mais espetacular. Se você quiser saber mais acerca do Manhãs da TV, nós estamos a colocar disponíveis para si as entrevistas por completo que nós temos tido no nosso programa, disponíveis no YouTube. É só você ir a Curiacos TV, entrar no canal e depois irá encontrar os nossos programas. E também temos as redes sociais, não é verdade, Sara? Facebook, Instagram, colocamos todas as informações para si. Exatamente. E todos os nossos programas ficam sempre disponíveis para si no nosso canal do YouTube, para que você possa ver, rever e partilhar. E sem mais demoras, vamos então passar à nossa primeira convidada. É isso. Estamos de volta. Estamos de volta. E já temos aqui as nossas convidadas prontas no estúdio. Exatamente, vamos estar à conversa com a Filipa Cruz. Exatamente, que é psicóloga e que nossa vai-nos falar querida deste tema psicóloga. tão importante que é obsessões. Exatamente. Filipa, Bom dia, Filipa. bom dia, seja bem-vinda ao Como programa. É um prazer tê-la cá. Igualmente. Como está? Obrigada pelo convite. Pode-se sentar. Podem sentar. Aqui as Ai, tu senhoras. disseste, podem se sentar Claro. as senhoras, que simpático, Eu também um fofinho. levo em consideração. Oh, meu Deus, é bom que leves. Então, Filipa, em primeiro lugar, bem-vinda. Obrigada. Quer mandar beijinhos para alguém antes de começar o programa? Para a família, e é só, vamos ficar por aí. Vem de onde? Venho de Viseu. Viseu. Um grande abraço Bem então para a longe. malta de Viseu. Exatamente. Fez A uma terra boa de- viagem. Sim, fiz já antecipadamente, que é para estar mais tranquila e correu bem. E para não andar com a cabeça à roda, porque ele tem tantas rotundas lá em Viseu que a pessoa até fica assim com as ideias a girar. Brincadeira. Este gosto pela psicologia é algo que já acompanha há bastante tempo. Sim. Foi por acaso. Ou seja, a psicologia, eu gosto de dizer que a psicologia me escolheu por acaso, porque na altura, ali nos 18 anos, início de faculdade, eu não sabia muito bem o que é que ia escolher, não tinha bem noção do que é que ia fazer para o resto da vida, até porque nessa idade, não sei se experienciaram o mesmo, mas é bastante assustador nós tomarmos uma decisão de, então, mas eu vou-me comprometer com isto para o resto da minha vida, vai ser a minha carreira, e eu sabia que queria ajudar pessoas, só que não sabia como. Enfermagem e medicina estavam automaticamente excluídas, porque eu tenho dois pais enfermeiros e não me identifiquei de todo com a profissão, por causa das conversas ao jantar e tudo mais. Então, E também aquilo por causa do ritmo também, não é? E por causa do ritmo. Trabalhar por turnos não era aquilo que mais me fascinava. Então, dentro do ajudar pessoas, eu tive que encontrar ali uma solução. Fisioterapia era uma das coisas que estava em cima da mesa e psicologia passou a estar em cima da mesa porque eu comecei a ser acompanhada por uma psicóloga e pensei, eu vejo-me a fazer isto. E ao ver-me a fazer aquilo, começou a fazer sentido, acabei por entrar na faculdade em psicologia, mas eu só me apaixonei pelo curso depois de já lá estar dentro. Foi assim, Foi um tiro no ao escuro. acaso. Foi um tiro no escuro. Foi um tiro no escuro, por completo. E o que é que a apaixonou para você desejar mesmo continuar com o curso? O conhecimento pelas pessoas, conhecimento do ser humano no geral, compreender tudo o que nos move, aquilo que faz o nosso cérebro funcionar, no fundo.
a parte da comunicação, comunicar com pessoas, estar com pessoas, ouvir, aquele lado mais empático. E, no fundo, foi isso que me foi fascinando ao longo do curso. Perceber como é que nós nos moldamos, como é que nós aprendemos, como é que nós crescemos enquanto pessoas. E, apesar de complexo, é muito interessante. Quando falamos acerca de psicologia, é uma área que veio melhorar a vida das famílias, das pessoas, 100%, porque saúde mental reflete em todo o nosso estado ao longo do trabalho, da família, todas as alturas do ano. Acho que é das áreas mais importantes. Agora, a psicologia tem várias ramificações, por assim dizer, não é verdade? Exatamente. Qual é aquela em que você gosta mais ou se identifica mais quando está com os seus pacientes e que gosta mais de trabalhar? Ok, eu enverdei pela clínica privada, no fundo, mas eu comecei em contexto hospitalar. O meu estágio curricular, ainda pela faculdade, foi em contexto hospitalar. Mais uma vez um tiro no escuro, porque eu não sabia aquilo que ia fazer. Tive azar, porque foi ali mesmo no início da pandemia, portanto o meu estágio ficou um bocadinho comprometido nesse sentido. Aliás, psicólogos, enfermeiros, médicos, foi tudo cambiado para casa. E foi só depois no estágio profissional, que foi no ano seguinte, que eu comecei pela clínica privada mesmo. Okay. E comecei no online, que foi todo um mundo novo para mim. Mas E adorou essa parte? Adorei essa parte, porque estar no conforto da minha casa, perceber que consigo ajudar as pessoas da mesma maneira, os resultados são os mesmos e é simplesmente uma questão de preferência de quem está do outro lado e escolhe online ou presencial, para mim foi a melhor solução. Este ano, no início deste ano, em janeiro, eu comecei a entrar por uma área ainda mais específica, que é a perturbação obsessiva-compulsiva. E essa, sim, é uma área que me fascina, por motivos mais pessoais, porque eu própria tenho esse diagnóstico, e é uma coisa que levo comigo todos os dias, e depois porque é um assunto tão tabu hoje em dia, que não se ouve propriamente muitas pessoas a falarem sobre o assunto. Aliás, ainda existe muita vergonha, muita culpa associada de quem sofre com perturbação obsessiva ou compulsiva. Então, abracei esse nicho e comecei a dar-lhe voz, de alguma maneira. E pode-nos explicar um pouquinho o que é? Claro que sim. Perturbação obsessiva ou compulsiva, entrando aqui também por termos técnicos e não técnicos. Os termos mais técnicos, é uma perturbação que é composta tanto por obsessões como por compulsões. O que é que isto significa na prática? Que existem alterações a nível dos pensamentos, das emoções e dos nossos comportamentos. As alterações a nível das emoções são alterações, por exemplo, uma maior ansiedade, medo, vergonha, culpa, etc. Alterações a nível do pensamento é aquilo que provoca estas alterações emocionais. São pensamentos que se repetem com muita frequência, pensamentos esses que são conotados como maus ou como negativos, porque a pessoa não deseja de todo ter este tipo de pensamentos e eles acabam por ser muito desconfortáveis. Gerando tudo isto, alterações a nível do comportamento. Nós denominamos estas alterações de compulsões, na grande maioria das vezes, mas também podemos estar a falar de evitamento. Eu vou evitar determinada situação ou determinada pessoa para não me expor a este medo, a este desconforto, ou, por exemplo, uma lentificação do comportamento, porque as pessoas também têm uma característica, por exemplo, do perfeccionismo e fazem as coisas muito mais devagar e com muito mais atenção ao pormenor, ao detalhe, demorando mais tempo do que uma pessoa que não tenha este diagnóstico. Ok. Como é que uma pessoa com pensamentos obsessivos, como é que isso atrapalha no seu trabalho, em questão de relacionamentos? Como é que isso pode atrapalhar uma pessoa? Ok. É bastante complexo, porque as obsessões em si são pensamentos intrusivos, não é? Pensamentos não desejáveis, mas também podem ser imagens mentais. Dando aqui um exemplo caricato do dia-a-dia, eu posso pensar, eu vou fazer café. Isto é um pensamento que eu estou a ter e estou a verbalizar, mas eu também me posso imaginar a ir fazer café e todo o processo de ligar a máquina, tirar o café, etc. E isto é uma imagem mental. Para além disso, temos a questão dos impulsos. Se misturarmos tudo isto, criamos uma complexidade que está no nosso cérebro que nos atrapalha, porque se aquilo é tão real para nós, ao ponto de nós visualizarmos aquilo, de sentirmos aquilo, nós vamos estar
limitados na nossa forma de comunicar, vamos ter medo daquilo que vamos dizer, vamos sentir-nos atrapalhados e se calhar evitar determinadas situações. No trabalho podemos não estar tão concentrados porque temos a cabeça noutro sítio. Mas isso é porquê? É porque nós já vemos o que vai acontecer, já prevemos na nossa mente tudo aquilo que vai acontecer e então por isso nós temos a pessoa tem esse comportamento? Achamos que sim. Ou seja, nós não conseguimos prever nada, na verdade. Mas uma das características desta perturbação e da questão das obsessões, no geral, é um pensamento muito catastrófico, muito negativo e de previsão do futuro. Sendo que nós, na verdade, não prevemos nada, Claro. não é? Mas por acharmos que sim, nós tentamos antecipar, tentamos proteger-nos de alguma forma e depois isto atrapalha todo o nosso dia-a-dia. Acaba por ser sofrer um pouco por antecipação também. Um pouco também despolta aqui um pouquinho também de ansiedade, não? Muito, muito. A ansiedade está muito associada aqui. A ansiedade, o medo e a raiva também. Porque eu posso ter raiva de ter estes pensamentos que me estão a atrapalhar a minha vida. E eu sinto que perco demasiado tempo, que não vou fazer as coisas que gostaria. Eu acompanho muitas pessoas que, por exemplo, deixam de fazer grande parte das coisas que antes lhes davam prazer porque aquilo passou a ser um gatilho. Por exemplo, tocar música passa a ser um gatilho, ir passear passa a ser um gatilho para a ansiedade, para o medo, para o aparecimento dos pensamentos obsessivos e as pessoas simplesmente deixam de fazer. Porquê que acha que essas situações acontecem ou dão origem a isso? Será pelo estado avançado da sociedade, pela forma, pela quantidade, por exemplo, de informação que nós temos e do acesso às coisas que Ritmo nós acelerado temos? também. Isso é uma questão interessante porque com esta perturbação nós dizemos que as causas são multifatoriais. O que é que isto quer dizer? Que geralmente existe um conjunto de causas associadas que vão despoltar o aparecimento da perturbação obsessiva-compulsiva. E aqui podemos estar a falar de causas ambientais, o ritmo da sociedade, coisas que acontecem no dia-a-dia, eventos traumáticos como bullying, violência, violação, etc. Causas psicológicas, um estado de maior vulnerabilidade, como por exemplo uma depressão que depois desencadeia tudo isto, ou uma crise de ansiedade, ou um ataque de pânico. Causas biológicas, causas genéticas e geralmente é um bocadinho de todo este cocktail que no final gera o aparecimento da perturbação obsessiva-compulsiva. Não existe uma causa única, específica. Isto é uma coisa que demora pouco tempo ou é uma coisa que demora muito tempo até se conseguir detectar que a pessoa sofre dessa doença? Varia de pessoa para pessoa, porque em casos em que os sintomas são ligeiros, pode demorar algum tempo até se detectar ou até a própria pessoa desconfiar que tem algum tipo de pensamento obsessivo, de perturbação obsessiva ou compulsiva, porque não atrapalha tanto o dia-a-dia. Nós temos critérios na psicologia e na psiquiatria que definem os sintomas como ligeiros, moderados ou graves. Os sintomas ligeiros são aqueles que não ocupam muito no nosso dia-a-dia. Se calhar estamos a falar de 1 hora, 2 horas no máximo. Moderados, já estamos a falar mais do que isso. Graves. Tenho pessoas que acompanho que estamos a falar de, se calhar, 6, 7, 8 horas num dia a pensar e a tentar resolver esses pensamentos e, vamos a ver, o dia não tem assim tanto mais horas úteis do que essas. Faz-me, parece que parece que o processo de automatização parece que desliga, não é? No sentido de que às vezes já todos passamos por isto, que quando estamos a conduzir a gente passa por um percurso, já estamos tão habituados a passar que a gente chega a casa e nem se lembra de ter conduzido. Não sei se já aconteceu. Ou quando vamos a pé, a conduzir não, mas Ou vais a fazer o pequeno vamos a almoço, pé, ou lá ou o ir que a é que qualquer é. sítio. Quando estás por ti tens Já tudo passei pronto por na ali, mesa sim. e não te lembras de nada, já foi automatizado. E quem tem esta perturbação parece que esse processo de automatização, por assim dizer, não sei se estou correto no que estou a dizer, parece que está desligado, que a pessoa está tão focada, né, e pensa tanto no que vai ser e no que poderá, que isso também consome-lhe tempo e energia, não é? Porque está sempre a pensar nessas coisas. Sim, e na verdade é quase ao contrário, o que é curioso, porque nós temos sim pensamentos automáticos, aliás, todos nós temos, não precisamos ter uma perturbação para ter pensamentos automáticos. A tal questão do café, vou buscá-la novamente. Se me cheirar a café, eu se calhar tenho um pensamento automático, cheira a café. E isto eu não produzo este pensamento por vontade própria, é uma reação ao meio ambiente, a um estímulo, pronto. E
com a perturbação obsessiva-compulsiva, nós falamos nestes pensamentos automáticos a um nível mais intrusivo. São pensamentos de e se eu agora magoar alguém, e se eu deixar cair o meu bebê, e se eu quiser abusar desta pessoa. Ou seja, estamos aqui a falar de coisas num nível mais violento, mais macabro até, que assusta efetivamente a pessoa. Só que nós esquecemos que não podemos eliminar pensamentos automáticos. E a questão está aí, porque o nosso cérebro produz tanto pensamentos automáticos como o chamado pensamento lógico. O automático foi aquele que eu acabei de explicar. O pensamento lógico é o eu estar a pensar, bem, o que é que eu preciso para a minha lista de compras esta semana? E penso, leite, queijo, carne, e eu começo a criar essa lista na minha cabeça. Mas eu facilmente interrompo este pensamento da mesma forma que o iniciei. Porquê? Eu comecei-o. Eu quis produzir o pensamento, então eu tenho controle sobre ele. O pensamento automático é algo sobre o qual eu não tenho controle nenhum. Como é que a Filipa mencionou-nos que acha esta área super interessante, na qual você está a trabalhar, e os pacientes que você atende também são focados neste ponto, porque você identificou isso em si. Como é que aconteceu, como é que foi para si, quando é que percebeu que tinha esta perturbação na sua vida? Ok, foi ali no início da faculdade, porque, mais uma vez, fatores de mudança, fatores ambientais, vulnerabilidade psicológica, porque todo este período de mudança na altura transformou a minha vida, virou a minha vida do avesso, foi uma aventura e eu comecei a detectar pequenos sintomas. Eu sei que eles já lá estavam antes, mas vamos falar naquela questão do ligeiro, novamente. Eu não os detectava porque era tão ligeiro que eu não sentia um incómodo no meu dia-a-dia. E eu na faculdade comecei a sentir esse incómodo, porque comecei a organizar tudo, a deixar tudo o mais simétrico possível. Eu não podia sair de casa sem ter os sapatos perfeitamente alinhados, os atacadores perfeitamente alinhados com os sapatos, estendia a roupa com molas sempre da mesma cor. Ou seja, depois o cérebro arranja estas associações que parecem ridículas a quem está de fora, mas que, para quem tem perturbação obsessivo-compulsiva, tem uma certa lógica. Okay? Não tem lógica nenhuma, mas nós achamos que sim e tentamos viver com isso para justificar o que nós fazemos para lidar com o desconforto. Isto depois torna-se muito restringedor, porque acabamos por perder muito tempo com estas pequenas coisas. Quando é que se começou a tornar verdadeiramente problemático para mim? Quando esta questão da ordem e da simetria passou para a escrita. E nós não temos uma escrita perfeita, ninguém tem uma escrita simétrica, não é? A não ser que se escreva no computador. E eu comecei a deixar de escrever, porque aquilo fazia-me confusão. Comecei a escrever efetivamente no computador, a pensar, resolvi o problema. Encontrei aqui a pólvora, resolvi o problema. Não resolvi nada, porque a questão da perturbação obsessiva-compulsiva e do pensamento obsessivo é que, se nós tentamos resolver com uma solução fácil, em vez de enfrentarmos o problema de frente, surge outra coisa. E aqui aquilo que surgiu foi, o meu cérebro começou-me a dizer, mas lembra-te que agora só podes começar cada frase com uma letra mais redonda, um B, um D, um O, e então os A estavam automaticamente excluídos. Eu tinha que pensar o dobro para iniciar a frase da maneira correta. Isto foi muito difícil de desconstruir e eu fiz o meu próprio processo terapêutico para isso, porque mesmo sendo psicóloga eu não tenho que fazer tudo sozinha. Claro. E nestas alturas até costuma-se dizer, né, que duas cabeças pensam melhor que uma, a união faz a força. É sempre bom buscar ajuda quando estamos a precisar, não é verdade? Sim. E hoje você atende vários pacientes com esta perturbação, o que acaba por ser, de certa forma, algo que lhe ajuda, porque você entende perfeitamente o que é que eles estão a passar. Ou seja, você pode dizer, olha, eu estou na tua situação. Há, para quem detectou recentemente, que esteja a assistir o programa e diga, eu me apercebi que eu também tenho essas perturbações. Há forma, ou eu suspeito que possa vir a ter essas perturbações, há forma de eu resistir e ter uma vida normal, mesmo com isto? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Antes disso, mencionar que o facto de eu ter esta perturbação não é um critério para eu tratar e ajudar pessoas. Sim, claro. Até porque um psicólogo não precisa de ter experienciado determinadas coisas, caso contrário isto seria um mundo assim um bocadinho apagado. Mas ajuda, sem dúvida, eu entender melhor o sofrimento que a pessoa está a ter no momento. Relativamente ao tratamento, ele é possível e se
os pensamentos obsessivos ocupam, se calhar, 90% ou 80% do dia da pessoa, nunca vão ocupar zero. E isso é importante mencionar. Não existe uma cura, mas está tudo bem. Porque a ideia é nós fazermos um progresso e aprendermos a viver com esta dificuldade, tal como aprendemos a viver com um chefe que é muito chato ou que atrapalha o nosso trabalho de alguma maneira, um colega que não nos deixa fazer as coisas como deve ser. Nós aprendemos a viver com isso, não nos despedimos de todos os trabalhos só porque temos um colega de trabalho incomodativo ou um chefe incomodativo. Portanto, com esta perturbação é a mesma coisa. Nós não a eliminamos da nossa vida, mas aprendemos a viver com ela, para se calhar reduzir estes 80%, 90% para uns 5%, 10%, e depois começa a ser cada vez mais raro termos uma crise com pensamentos obsessivos, não se eliminam de vez, mas lá está, voltamos às fases de maior vulnerabilidade. E se passarmos por uma mudança de casa, mudança de trabalho, casamento, podem ser coisas boas, uma promoção no trabalho, podemos voltar a ter mais pensamentos obsessivos, porque estamos numa fase de mudança, de maior vulnerabilidade, e está tudo bem, porque aprendemos. E qual é a faixa etária onde isso é mais evidente? Varia muito, porque depende também de quando é feito o próprio diagnóstico. Mas isto muitas vezes já é visível na própria infância e na adolescência. Ainda assim, são os adultos que começam a procurar e não as crianças e os adolescentes. Porque em crianças e adolescentes isto é visto ainda mais como uma mania. É só uma mania, isto vai passar, isto resolve-se. E depois chegamos à vida adulta e afinal não passou. Afinal não se resolveu e temos que trabalhar nisso agora. E para quem está-nos a ver, quais são os pequeninos sintomas que se consegue detectar para que a pessoa possa estar em alerta que precise de fazer algo em relação a esta situação? Se estivermos a falar em pensamentos obsessivos, estamos a falar no facto de a pessoa ter pensamentos recorrentes que a incomodam. E ela parece que não se consegue livrar deles, ou é como se lhes colocasse um holofote e aquilo fosse a coisa mais importante na vida delas pela negativa. E eu falei na questão, no meu exemplo pessoal, da ordem e da simetria, isto tem que estar direito, isto tem que estar assim desta forma. Podemos estar a falar num dos mais conhecidos, a limpeza. Tem que limpar o chão, tem que lavar as mãos, tem que higienizar todas as superfícies antes de ir à casa de banho, tomar banho, etc. Mas também podemos estar a falar de outros pensamentos que são ainda mais tabu. Eu tenho medo de fazer mal ao meu bebê. Eu tenho medo de querer atacar uma pessoa, de querer bater numa pessoa. Eu tenho medo de querer agredir sexualmente uma pessoa. Portanto, estamos a falar também de pensamentos violentos, pensamentos sexuais, pensamentos mais supersticiosos. E a ideia é, se é incomodativo e se não se conseguem, entre aspas, livrar desses pensamentos, então se calhar sim, procurar ajuda, porque faz todo o sentido. Também podemos estar a falar da questão das compulsões, que mencionei pouco nesta nossa conversa, mas elas também são muito visíveis. O repetir, o voltar atrás, o ter que fazer perfeito, o estar constantemente a questionar o próprio pensamento à procura de uma resposta. Porquê? A pessoa não consegue lidar com a dúvida, com a incerteza do futuro. Será que vai acontecer? E se acontecer, eu não me proteger o suficiente? Isto são todos sinais a que devemos estar atentos. Acha que com a fase da pandemia esta situação agravou-se a nível geral? Sim, sem dúvida que sim. E aqui especialmente a questão da contaminação, porque vamos ver, uma pessoa com perturbação obsessiva compulsiva de contaminação, se estava a trabalhar com um psicólogo ou com um psiquiatra ou até mesmo sozinha para travar aquele ato de vou lavar as mãos com tanta frequência, vou deixar de limpar a fruta, os iogurtes antes de os colocar no frigorífico, vem a pandemia e diz, agora têm que lavar as mãos, agora têm que higienizar tudo antes de entrar em casa, têm que ter muito cuidado com os sapatos e com a roupa, e a pessoa fica, então e agora o que é que eu faço? Porque isto antes era errado, agora é certo? E então isto acabou por agravar e confundir muitas pessoas nesta questão, mas sim, também agravou o restante e os tais pensamentos violentos, sexuais, supersticiosos, porque as pessoas isolaram-se mais e acabaram por ter menos contacto social.
Então isso também acaba por agravar o medo, porque aí estamos a entrar na questão do evitamento, aqui mais forçado que outra coisa, mas evitando aquilo que nos dá medo, nós também reforçamos esse mesmo medo. Mas ainda hoje nós conhecemos pessoas que evitam ir a certos sítios, não é? Exatamente porque ainda não se sentem à vontade de estar num sítio com muita gente. O que já passou um tempo, não é? Já passou um tempo e geralmente já iniciámos a nossa vida, digamos assim, um pouco mais dentro do normal daquilo que estava antes, nunca é igual, mas um pouco dentro do que estava antes, mas ainda temos pessoas assim, ainda conhecemos pessoas, não é? Que ainda não passaram essa fase também. Exatamente, porque não sabem como fazer. Então, aí sim, procurar ajuda faz mais do que sentido e é, aliás, necessário, porque nós não temos que viver presos ou amarrados a estes pensamentos e a estes comportamentos quando temos uma vida muito melhor pela frente, muito mais livre. E esse deve ser sempre o nosso objetivo, não é? Ao pensar que nós temos algo melhor à nossa espera e que nós podemos reverter a situação, não é? Sim. Eu tenho a dizer que eu aprendi bastante com a Filipa, né? Porque, com todo o respeito, eu sempre, pronto, nunca me aprofundei nestas matérias, mas sempre que se falava disto diziam, lá, estás tu a fechar o frigorífico 7 vezes, ou lá o que é. Mas afinal há muito mais por trás, não é? Isso são pequenos sintomas que a pessoa poderá ficar atenta a algo que é mais sério e mais profundo, pronto. E ainda bem que a Filipa veio cá, porque esclareceu muitas dúvidas a mim, acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas a quem está lá em casa. Qual é a sua maior alegria no trabalho que você faz atualmente, com os seus utentes, os seus pacientes, seja online, seja no contexto clínico? Como é que é que lhe dá mais prazer? O que é que lhe agrada mais quando está a fazer este trabalho? Quando as conquistas começam a aparecer. E quando eu digo conquistas, nem sequer menciono coisas grandes, pequenas coisas. Não sei se se lembram daquilo que eu disse há pouco, que estas pessoas começam a deixar de fazer coisas Sim, que antes gostavam de fazer. Então, quando me chegam, por exemplo, a uma consulta e me dizem, Filipa, eu voltei a tocar guitarra, ou Filipa, eu hoje fui caminhar à beira-mar, eu fico, uau, isso é incrível, porque isso é uma conquista. Nós não deixamos que a perturbação, que a doença, que o rótulo, que o diagnóstico nos vença e nós vencemos nós. Por isso. E vamos avançando, fazemos as nossas conquistas, retomamos a nossa vida, que não é uma coisa muito fácil de fazer às vezes, mas sim, sem dúvida que quando me aparecem com conquistas em consulta e me dizem eu fiz isto, ou eu fiz aquilo, ou desta vez eu consegui, fantástico. Espetacular. E a Filipa é uma pessoa muito corajosa, poxa, sinceramente. Filipa, você faz consultas online? Sim. Onde é que o podemos encontrar? No Instagram. É neste momento a minha única plataforma de divulgação do meu trabalho. O arroba é filipacruz.psi. É muito fácil de encontrar, aliás, é das poucas coisas que vêm sobre perturbação obsessiva ou compulsiva, portanto é facílimo de encontrar. Certíssimo. Então, queremos agradecer à Filipa por ter estado cá. E se calhar aproveitamos, deixamos esta oportunidade para fazer um convite a todas as pessoas que estão a assistir ao programa. Quem quiser entrar em contato consigo, tem aqui a câmara para fazer o convite. Se quiserem, podem me encontrar no Instagram, conversar comigo abertamente, porque eu estou disponível para ajudar qualquer um de vocês. E é por lá que me conseguem contactar. Vão diretos ao meu WhatsApp através do Instagram, marcar consulta, falar sem compromisso. Por isso eu estou disponível para qualquer questão, dúvida que tenha surgido desta conversa. Certíssimo. Filipa, gostei muito de tê-la cá. Gostámos muito de tê-la cá, não é? Muito bom. E agora, pronto, se calhar só nos vamos encontrar para o ano, mas também não falta muito para esse dia chegar, não é verdade? Sempre que quiser vir ao nosso programa para falar mais e temos... Queria lhe fazer uma sempre pergunta curiosos. antes de nós terminarmos. Nós estamos como psicóloga, não é? O que é que você recomenda ou sugere para os seus utentes agora para este início de ano? Porque geralmente no início de ano, não é? Nós temos novas conquistas, coisas novas que nós queremos fazer, mudar coisas que não correram tão bem. O que é que, uma palavra de incentivo para aquelas pessoas que vão, para todos nós que vamos iniciar o novo ano assim de uma forma mais... Ir sem muita pressão, porque nós podemos criar objetivos e temos o desejo de criar novos hábitos, mas sem muita pressão, porque é importante desfrutar o próprio processo e aproveitar cada passinho dado. E isso é muitas vezes esquecido.
não é? Como se estivéssemos a escalar uma montanha. Nós pensamos, eu vou chegar ao topo da montanha e a vista vai ser incrível. Então é pelo caminho. Se nós fizermos pequenas paragens para apreciar cada momento da subida, e aí sim conseguimos ver a vista de diferentes perspectivas. Portanto, iniciar o novo ano sem pressão, com calma. Exatamente. Espetacular. Olha, acho que isso é um conselho bom para toda a gente, não é verdade? Para todas as pessoas que estão a assistir ao programa. Obrigada, Filipe. Sempre quiser vir, é bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Foi um obrigada prazer. pelo convite. Foi muito bom. Eu gostei. E tu? Também gostei. E agora Só também fiquei vamos aqui gostar. Só a ouvir, só. Foi, né? É nestas convidadas que a gente aprende bastante. É verdade. Agora, nós temos um outro projeto super interessante. Sim, vamos estar à conversa agora na nossa segunda parte com a Marta Rodrigues e com a Maria de Lourdes Trindade acerca do Mais Vida Sénior. E nós voltamos já. Voltamos já. E nós já estamos de volta para dar início então à nossa conversa com a Marta Rodrigues e com a Maria de Lourdes Trindade. Vamos, Mais Vida Sénior. Exatamente, um projeto que é a primeira vez que nós estamos aqui no nosso estúdio do Manhãs da TV e é um prazer tê-las cá e conhecer este projeto. Já tivemos cá. Já tivemos cá. Pelo menos eu não estive cá, então, nessa altura. Não, foste passear. Fui passear. Foi dar uma voltinha, foi lá regar os girassóis. Não, mas já tivemos cá também, não com este nome, Mais Vida Sénior, mas também a tratar da fisioterapia para idosos. Sim. Ok, espetacular. Olha, então é a primeira vez que eu vou conhecer e é um prazer ter tanto a Marta como a Maria no nosso programa. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Então, o Mais Vida Sénior, este projeto teve início este ano, não é? Em março. Certo. E é um projeto que pronto, tem o objetivo de ajudar e servir toda a população idosa no seu dia-a-dia, não é verdade? E vocês fazem tanto apoio ao domicílio como online, também, se não me engano, instituições de idosos, não é? Certo, Também certo. vocês fazem. Mas você começou como fisioterapeuta. Exatamente. Exatamente. O nosso projeto de início, Mais Vida Sénior, consistia apenas nos serviços de fisioterapia, porque lá está, eu tenho apenas o curso de fisioterapia e não quis logo começar com uma expansão de áreas muito grande para poder aqui manter o controle. Porque já tinha essa ideia de crescer. Já tinha a ideia de crescer desde o Exato. início, mas como tudo, o crescimento tem que ser gradual. Portanto, comecei pela minha área do conforto, portanto, pela fisioterapia, mas sempre tive a ideia de poder atender à população idosa com uma equipa multidisciplinar dentro das diversas áreas da saúde em que pudéssemos comunicar, não é? De forma coesa, de forma aqui unida e que pudéssemos dar então todos os suplementos que eles necessitam no acompanhamento para a sua qualidade de vida, basicamente. Que para os idosos. Porquê para os idosos? A pergunta que me deixa mais afetiva. Bem, eu acho que tudo começa pelos meus avós, que infelizmente já não estão cá. Na altura eu não tinha o curso de fisioterapia, era ainda mais novinha, e eles tiveram doenças graves, infelizmente não tiveram um final de vida com muita saúde. E eu senti que não conseguia ajudar da melhor forma por não ter as competências necessárias para conseguir dar esse apoio. Entretanto, tenho também uma familiar que também é fisioterapeuta, uma prima minha, e quando chegou o 12º, temos então que começar naquele turbilhão, não é, de escolha da nossa vida profissional. No entanto, eu sempre quis ser veterinária. Isto desde pequenina. Era sempre os animais, tanto que eu tive um projeto também destinado ao pet sitting. E, entretanto, depois, o que é que eu cheguei à conclusão? Eu gosto muito de animais, mas a parte de os ver sofrer, de entrar nas operações e tudo mais, que eu percebi que mesmo entrando na parte veterinária tinha mesmo que entrar nessa componente, decidi, não estou preparada para isto. Então, de quem é que eu vou cuidar? Quem é que podemos cuidar mais, não é? Das pessoas. Pronto. E comecei a investigar áreas da saúde que envolvessem aqui um bocadinho também a componente do exercício, porque sempre fui uma pessoa muito desportiva, desde pequenina que faço desporto e faço competição. Portanto, começou aqui a pôr-se a opção da fisioterapia, comecei a investigar e cheguei à conclusão que seria, se calhar, uma boa forma de poder ajudar as pessoas. A população idosa é simplesmente porque tenho realmente um grande à vontade em comunicar com este tipo de faixa etária.
Não sei porquê, acho, ao contrário do que muita gente pensa, acho-os super engraçados, mesmo com os seus maus feitios, como às vezes falam. Ai, mas eles às vezes são tão Parece que a Maria quer dizer lentos. alguma coisa. Maria, você quer dizer alguma coisa? Ela tem as pilhas todas a falar. Mas eles também não têm pouca pilha, pelo que se pensa. Às vezes acham que eles são assim mais parados, que têm um processamento mais lento de pensar sobre as coisas, mas nada disso. Quando a gente começa a puxar por eles, quando os começamos a reativar, não é? Ninguém os para. As coisas começam outra vez a aparecer. Portanto, respondendo aqui um bocadinho à vossa questão inicial, foi realmente porque eu queria ter feito pelos meus avós, não o consegui. Gosto realmente de lidar com a população idosa, os meus estágios foram sempre virados também para a parte da geriatria e eu decidi, não, vai ser mesmo isto, porque eu acho que é isto que me vai realmente fazer feliz, é mudar vidas que pensam que já estão um bocadinho perdidas ou já numa fase final da vida, não é? Mas ainda há tanto para fazer, o problema é que ainda estamos numa época em que achamos que a parte do envelhecimento é colocada um bocadinho à parte e é para deixar ali um bocadinho andar à sua velocidade, que todos achamos que é lento, mas não tem que ser. Podemos realmente trazer muita qualidade de vida ainda e funcionalidade a muita gente, independentemente da idade. Então quer dizer que agora cuida de muitos avós e de muitos avós, não é? Só cuido da voz e tenho imensa voz, emprestados ou não do coração, como quiserem chamar, mas o nosso projeto é recheado da voz. Isto é um problema, que depois vêm os chocolates todos no Natal para comer, não é verdade? Ora aí Todas as está, guloseimas. ora aí está. É um problema, isto É não sempre fácil um de lidar. problema todos os anos. Eu gostei de algo que disse que, há pouco, que foi que muitas vezes nós pensamos que eles têm poucas pilhas, não é? Ou que falam menos, mas muitas vezes não é assim. Às vezes também é uma questão de terem a oportunidade de se sentirem bem à vontade, não é? Certo. E com os serviços que o Mais Vida Sénior presta, eles têm essa vontade para serem eles próprios. Certo. É assim, no meu projeto, eu tento sempre passar a toda a gente que entra para a minha equipa a mensagem de nós temos que os fazer sair da caixa mesmo quando são situações mais complicadas. Nós temos pessoas que são um bocadinho mais comunicativas, outras pessoas que são um bocadinho mais reservadas, mas isso também tem a ver com todo o processo do envelhecimento que, felizmente, havemos de lá todos chegar, espero eu, não é? E que vamos todos passar pelas dificuldades que se enfrentam, não é? Nós sabemos que no envelhecimento há uma grande questão que é a aproximação do estado da morte, não é? Que é uma coisa natural, como nascemos, morremos. Mas é muito importante nós sabermos lidar com o envelhecimento, com o processo do envelhecimento. E o processo do envelhecimento não é aquele tabu que está tabulado de vamos deixar as pessoas andar até acontecer. Não é isto que acontece. No envelhecimento nós podemos ainda ter imensa vitalidade. O problema é, mesmo a nível médico, mesmo a nível de saúde geral, muitas das vezes descartam este tipo de população e acabam por facilitar a qualidade de vida deles, mas ao facilitar acabam também por prejudicar muitas das vezes a funcionalidade das pessoas e o que ainda têm para dar mesmo a nível afetivo, cognitivo, não é? Portanto, são pessoas que precisam de realmente muita atenção, são pessoas que adoram falar, simplesmente às vezes estão em alguns estados mais de ansiedade, de nervos, de solidão. Passamos muito pela parte da solidão quando lidamos com o envelhecimento e eu acho que é esta parte que qualquer profissional de saúde que vá trabalhar com eles, seja psicólogo, seja nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, nós temos que todos ter esta componente afetiva e comunicativa para os fazer falar connosco, para os fazer querer contar-nos também o que é que viveram, o que é que ainda têm para viver, quais os seus receios, quais os seus medos, que é para nós também tentarmos compreender como é que podemos ajudar, porque mesmo a nível de fisioterapia, eu não estou focada só em reabilitar um corpo, eu estou focada em reabilitar tanto uma mente como um corpo, como a parte social, como a parte afetiva. Portanto, tudo isto nós somos um todo, não é? E é importante nós termos esta noção que esta população, especialmente, tem um componente emocional extremamente
grande, ok? E eu acho que é esta parte que muitas das vezes falha nos serviços de saúde, é nós simplesmente lidarmos ao joelho que dói, ao ombro que dói, ou não conseguir mexer bem o braço, mas isso na realidade muitas das vezes está condicionado por outras componentes e pode realmente estar relacionado com a componente afetiva. Eu não sei se me estou a conseguir explicar muito bem, mas é muito importante nós colocarmos todos estes fatores dentro do mesmo barco e avaliarmos, quando fazemos uma avaliação à pessoa, porque na área da saúde é extremamente importante, nós não nos focarmos só naquilo que a pessoa nos diz a priori. É importante nós tentarmos investigar também o que é que se passa aqui um bocadinho à volta da sua vida, quais são as suas preocupações, o que é que a faz feliz e o que é que ainda pode fazer que acha que já não consegue. Às vezes tem aqui alguns objetivos escondidos. Eu até gostava de ir sozinha ainda dar uma caminhada à praia, por exemplo. Então, mas porquê é que diz que gostava de ir e não pode ir? Porque as minhas pernas já não dão para isso, porque já não tenho o cardio suficiente para conseguir fazer essa caminhada. Ok, então vamos facilitar essa caminhada, mas vamos fazer com que ao mesmo tempo seja autónoma a fazê-la. Por exemplo, em vez de ir sozinha, que tal ir acompanhada? Caso haja algum imprevisto, algum tipo de insegurança, porque é que não há de ir com alguém ao lado com um ligeiro apoio no braço? Mas porquê deixar de ver o mar ou deixar de fazer aquilo que gosta simplesmente por já estar num processo de envelhecimento? Não faz sentido. E é isso que nós tentamos mudar. O objetivo do projeto, que é mais vida e não mais movimento sénior. Exatamente. Okay, então Exatamente. A Marta sente que também aprende muito com eles. Eu aprendo imenso com eles. E isto não é uma frase daquelas tabu que estão muitas vezes tabuladas na internet quando nós procuramos. Eu realmente, às vezes, acho que aprendo mais com eles do que eles comigo. Principalmente a nível de experiência de vida. Eles ensinam-me muito. Eu muitas das vezes chego também, porque eu também sou um ser humano, tenho preocupações, tenho ansiedades, tenho as minhas tristezas e é impressionante. Eu chego à casa deles e eles já conseguem compreender quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando aconteceu alguma coisa na minha vida que mudou a forma como eu me estou a sentir no dia. Então conte-me lá. O que é que me traz hoje, que a sua cara hoje revela qualquer coisa de emocionante? Principalmente aqui, a Dona Lourdes já sabe logo como é que eu estou no dia. Ou então chateou-se com alguém, é que está hoje assim com uma carinha meio tristonha. Diga lá o que é que aconteceu lá em casa. E eu não tenho hipótese com eles. Dona Lourdes, então e como é que a Dona Lourdes se sente aqui com este apoio da Marta? Quer a verdade ou quer uma mentira? Uma verdade. Uma verdade. Então, eu posso dizer. Eu, em fevereiro do ano passado, queria subir os meus degraus. Eu tenho uns 5 ou 6 degraus, depois tenho o elevador. Mas aqueles degrauzinhos, eu comecei a não conseguir. Bem, a filha ficou preocupada, eu mais ainda. Tenho uma prima que tem uma filha, amiguíssima da nossa Marta, que disse: Lourdes, eu tenho uma amiga, coisa. Então, vá, gente, vou tentar, eu não sei o que é que se passa. Bem, fiz exames e tinha uma descompensação enorme da tiroide. O normal era 100 e eu estava com 500. E então a tiroide tirou-me o andar. Eu fiquei sem andar, não conseguia andar. Depois a minha prima tornou a dizer: tenta, então vá, essa mocinha que apareça. E então conheci este anjo, só falta as asas. Que deu-me vida. Andei com andarilho, andei com bengala, e hoje ainda não estou bem, mas ela diz que sim, que eu vou ficar. Exatamente. E vai conseguir. E então tenho aqui uma compincha, a gente fala disto, e depois é que vamos a fazer os exercícios. Porque vamos a conversa em dia. Se as senhoras primeiro, antes de começar qualquer coisa, a conversa tem que estar em dia, não é? Nós primeiro fazemos as fofocas todas e depois então os exercícios. Mas ela é muito má para mim. É? É muito má para mim. Ela tem cara de ser mazinha para as Ai, pessoas. Nossa Senhora. Faz-me andar com bolas de 3 quilos. Exercícios com uma bola de 3 quilos. Faz-me andar
com como é que aquilo se chama? Umas coisinhas, como é Os que é? pinos. Os pinos. E agora baixa-se e toca. Dá cabo de mim. Eu não sei. Você às Não vezes não sei. tem vontade de trancar a porta e dizer hoje não entras. Não, porque eu gosto muito das fofocas que a gente faz primeiro. Já percebi, ok, certíssimo. Não, mas tem sido. Então, pelo que podemos ver, há aqui uma bela amizade, não é verdade? E é isso que a Marta Eu posso falou no início. posso dizer por mim que eu não tenho amizade por ela. É amor. Com isto acho que Diz está tudo, tudo não é? dito. Quais É são os isto. serviços? Quais são os Também, serviços? desculpe, também já fez um anito que estamos juntas. Pois, já se conhecem há um Exato. menino. Já, Já dá para conhecer bem. As relações vão se construindo, claro. Não é já, logo de já imediato. vejo os vídeos que ela faz dos gatos dela. E faz. Pronto. E não digo mais nada. Mostra-me tu, Próxima vez tem de trazer os vídeos para o programa, porque é para a gente poder mostrar a toda a gente, está bem? Isso, ela tem um gato branco, que é surdo. E depois, Eu ajudo toda a gente, não é? E É depois pessoas, não- é animais. depois num passeio, uma gatinha assim pequenina, com os olhinhos todos ramelosos, todos, e ela leva para casa e põe gotas e tira e põe. Tem 2 gatos. É lindo vê-los os dois. É um processo também. Marta, no Mais Vida Sénior, quais são os serviços que podemos encontrar? Ora, atualmente podemos encontrar os serviços de fisioterapia, que são realizados por mim e mais 2 fisioterapeutas que integram a equipa. Temos também consultas de nutrição, tanto a nível online como presencial. Temos psicomotricidade, que é muito importante para trabalhar aqui um bocadinho mais a parte cognitiva e a parte da motricidade fina. Temos também a enfermagem, temos o cuidador ao domicílio, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que a população idosa está a ficar aqui um bocadinho mais afetada, tanto a nível funcional como cognitivo, também devido a todo este padrão da pandemia. Então, para descanso do cuidador e para tentar também aqui trazer um bocadinho mais de qualidade à família em geral, temos também este serviço do cuidador ao domicílio. E temos também um fisiologista clínico, portanto, o que é que nós tentamos fazer aqui? Uma ponte entre a fisioterapia e a fisiologia. Significa que na fisioterapia nós atuamos mais na parte da reabilitação e na parte também aqui um bocadinho da promoção da saúde, e depois, quando os nossos utentes já estão capacitados para trabalhar sem dor, sem desconforto, tentamos fazer uma ponte para o fisiologista para tentar então manter a parte da prevenção e manutenção do trabalho que nós previamente começámos. O que é que faz um fisiologista? O fisiologista basicamente vai atuar aqui um bocadinho na área do sedentarismo, da atividade física, portanto promover aqui também a continuação de uma vida mais ativa. Consegue jogar aqui um bocadinho com mais cargas, porque as pessoas à partida já não vão ter tanta dor ou resistência ao movimento. Portanto, nós ajudamos aqui um bocadinho na componente quando há alguma limitação ou quando a pessoa precisa de uma intervenção mais específica. E depois o fisiologista dá continuidade ao nosso trabalho, já aqui um bocadinho sem tanta preocupação a nível anatómico, porque à partida as coisas vão estar resolvidas e agora é uma questão de continuar para conseguirmos providenciar que essa pessoa continue ativa durante o seu dia-a-dia e autónoma. A principal palavra do nosso projeto é funcionalidade, ou as principais, funcionalidade e autonomia. Nós queremos que eles sejam autónomos, não precisem de ninguém para cuidar deles. A parte da nutrição vocês também têm, não é? A parte da nutrição. Que também é muito importante nesta fase. Muito, muito importante. E nós há pouco tempo até fizemos um live no Instagram com uma nutricionista que falámos aqui também sobre alguns aspectos importantes sobre a componente nutricional no idoso. E é extremamente importante a forma como conseguimos equilibrar a alimentação deles e como isso tem uma influência fisiológica também, tanto cognitiva como funcional. Portanto, é muito importante nós conseguirmos juntar estas componentes todas e fazermos então o bolo todo da pessoa. Porque muitas das vezes nós sabemos que se não consumirmos os nutrientes necessários para o nosso dia-a-dia, nós não vamos ter energia para produzir o movimento, fazer as nossas atividades de vida diária. Portanto, é muito importante nós conseguirmos atender também a esta necessidade.
Não sei se posso falar só acerca deste serviço também que me esqueci de abordar previamente, que foi também os serviços ao domicílio a nível de marmitas, ou seja, juntando aqui um É aí bocadinho à que eu estava a querer componente... chegar quando eu falei da nutrição. Sim, chegando agora ver se aqui um bocadinho fechava. à componente Exato. nutricional, é aqui um complemento, não é? Nós acabamos por ajustar este serviço de entrega das marmitas ao domicílio, baseado aqui um bocadinho no menu que a nossa nutricionista nos planeia a nível mensal e depois, claro, se houver algum caso mais específico, alguma patologia que tenha que ter mais alguma atenção ou adaptação na sua alimentação, nós conseguimos readaptar essa confecção de alimentos para esse plano e então vai estar tudo aqui junto no mesmo bolo, vai ser ótimo e eu acho que vai ser um serviço que vai conseguir chegar a muita gente, a muitas famílias, porque sabemos que há uma grande preocupação já dos idosos muitas vezes estarem ao fogão, estarem a fazer as suas próprias comidas, muitas das vezes já há bicos ligados, já há riscos de incêndio, de queimarem-se também, acontece muitas das vezes aparecerem com queimaduras e às vezes já nem saberem explicar como é que aquilo aconteceu devido ao quadro demencial que já temos presente nestas idades e por isso acaba por ser um grande descanso para o cuidador, saber que o idoso come bem, portanto de forma equilibrada e que ainda tem ali as marmitas logo confeccionadas, basta descongelar, colocar no micro-ondas, está feito e tem ali os nutrientes todos organizados, com uma cor toda bonita organizada pela nutricionista e pronto a comer. E eles podem fazer a encomenda previamente? Podem, sim senhora. Normalmente nós funcionamos, a encomenda são feitas até sábado às 6 da tarde, que é para eu também poder ter aqui um bocadinho de gestão a nível de comprar os alimentos para poder fazer os menus, porque neste momento sou eu que cozinho para mim, cozinho para eles. Pronto, é um 2 em 1. E depois ao domingo faço a parte da confecção das refeições, baseado nas encomendas que recebi no sábado, e na segunda procedo às encomendas. Portanto, faço aqui um bocadinho a segunda de manhã, já destinei para a entrega ao domicílio, não trabalho na área da fisioterapia e faço então as entregas dos menus que foram encomendados de segunda a domingo. Portanto, Uma pergunta que esquecemos de fazer. O Mais Vida Sénior só opera na zona de Lisboa ou há outras áreas também? Ok, a nível de domicílio, portanto, quando podemos estar presencial, neste momento nós conseguimos cobrir o distrito de Setúbal e o distrito de Lisboa. Temos profissionais espalhados aqui pela área. Depois, de resto, online, nós conseguimos perfeitamente chegar a norte a sul. Portanto, uma consulta de nutrição online é completamente fazível nos dias de hoje. Uma conversa com a família, com o utente, sentados, tranquilos, no seu conforto e dá perfeitamente para passar as informações e as estratégias necessárias. Mesmo a psicomotricidade também já, quando a pessoa consegue ser avaliada de forma a poder compreender, não é, as necessidades dentro do sistema online, não é? Há sempre aqui algumas patologias que é impossibilitante conseguirmos fazer esse serviço. Mas tudo o que seja em âmbito online, mesmo o Pilates clínico que também temos, também pode ser a nível online, não é? Numa aula de grupo ou individual. Portanto, de norte a sul, a nível online e presencial, por enquanto, ainda no distrito de Setúbal e de Lisboa. E o feedback das pessoas em relação ao online é positivo? As pessoas gostam? É bastante positivo. É como eu digo, há certos serviços que é completamente fazível e que não tem diferença absoluta, a não ser só na parte mais afetiva, a meu ver, não é? Que tocamos um pouco na pessoa, estamos ali um bocadinho mais em contacto, é diferente. Mas, na realidade, nós conseguimos ajudar de diversas formas e o online, hoje em dia, nós aprendemos isso com a pandemia, é perfeitamente fazível para determinados serviços. Vai haver sempre uma avaliação, nós seremos competentes a fazê-la e iremos decidir este utente está capacitado para prosseguir via online ou então terá mesmo que ser presencial e conseguimos ou não ajudar neste momento. Marta, se quiserem entrar em contacto com o Mais Vida Sénior, como é que o podem fazer? Ora, para entrar em contacto com o Mais Vida Sénior, nós temos o nosso site, que é o maisvidasenior.com, onde temos todos os nossos serviços, o sobre nós, a nossa equipa, pronto, que explica ali um bocadinho o conceito dos avós. Depois temos também as nossas redes sociais, temos o Instagram e o Facebook, também procurando por Mais Vida Sénior facilmente encontram. E as nossas redes sociais, eu queria só aqui reforçar que, principalmente o nosso Instagram e o Facebook, nós trabalhamos muito na área da promoção e da prevenção da saúde. Nós usamos muito as nossas redes sociais para partilhar conteúdo informativo para poder ajudar tanto os cuidadores como os familiares, como os utentes. E então isso é muito, muito, muito importante e era essa a mensagem que eu queria deixar porque, ou seja, muitas das vezes podem até não necessitar especificamente de um serviço de fisioterapia atualmente, mas podem querer procurar mais informação acerca dos serviços de saúde e então podem procurá-la também nas nossas redes sociais. Obrigada, Marta, foi um gosto. Obrigado, Ana Dona Maria, também por Lourdes, ter foi vindo. muito bom.
Vamos ter mesmo Até que uma terminar o nosso próxima. programa. Foi muito bom. Foi muito Tivemos bom um tê-las programa cá. espetacular. Até à próxima e muito obrigada. Muito obrigada pelo Obrigado, convite. Obrigada. E contamos com você no próximo programa. Teremos mais convidados fantásticos para si. Até lá, um bom programa, um resto de dia espetacular.